a Deus. Essa semana, eu não sei se eu postei uma coisa no Face, não sei se você viu eu postei sobre forma e conteúdo. Postei uma foto de Lúcifer antes da queda, né? E uma foto de Jesus Cristo na cruz. E eu comecei a analisar alguns estudos sobre forma e conteúdo. Tem muita filosofia em cima disso, forma e conteúdo. E eu comecei a fazer um link dessas duas expressões, forma e conteúdo, com a palavra de Deus, com modos viventes do cristianismo. E eu tenho certeza absoluta que Deus está muito mais preocupado com o conteúdo nosso do que com a forma que nós aparentamos. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza por quê? Porque para Deus, a forma que nós vamos aparentar, a forma bela, a beleza segundo o padrão de Deus não é uma beleza segundo o padrão do mundo. Quando eu era novo convertido, eu participei de um retiro de carnaval, e o pastor que estava pregando, nós éramos presbiterianos renovados, né? Então, quando nós fomos a esse retiro de carnaval, o pastor começou a pregar que, no ponto de vista de Jesus Cristo, de Deus Pai, Jesus Cristo na cruz era muito bonito. Essa palavra eu trouxe um escândalo muito grande, muitas pessoas não entenderam, mas eu, novo convertido ali, bem cru ainda no Evangelho, eu pude captar o que aquele pastor estava querendo pregar. Ele estava querendo colocar qual é o ponto de vista de Deus acerca de nós, porque a sociedade hoje impõe uma forma que ela considera como uma forma ideal de beleza, de coisas exteriores, e não somente beleza física, mas até mesmo de beleza intelectual, de área emocional. A sociedade estabelece um padrão, e o mundo, as pessoas que vivem no mundo seguem esse padrão. Você vai concordar comigo quando eu digo que você hoje é bombardeado por um modelo de corpo, por um modelo de comportamento, né, que o mundo estabelece como padrão. Então, se você não tiver uma personalidade, uma firmeza muito grande de amor próprio, de autoestima bem resolvida, você vai começar a querer se autoafirmar emocionalmente e até mesmo socialmente em cima de um padrão de beleza estabelecido pelo mundo e não no padrão de beleza estabelecido por Jesus. Porque se você prestar atenção na figura do Cristo crucificado, não há beleza nenhuma. Mas aquele Cristo crucificado, do ponto de vista do Pai, era a coisa mais bela que poderia existir. Eu tenho convicção, quando eu falo a você, que Jesus na cruz não tinha forma nenhuma, ele estava deformado. Mas o conteúdo dele era excepcional. E nós temos que seguir a Cristo nesse mesmo padrão. Infelizmente, a igreja evangélica está permitindo que entre dentro dela esses padrões. E a gente começa a ver meninas novas já pensando em cirurgias estéticas, meninas com seios pequenos achando que por terem seios pequenos são inferiores àquelas que têm um busto maior, porque o padrão do mundo de repente é um busto maior. Essa semana faleceu um travesti, um outro travesti injetou resina no bumbum, nas nádegas, estragada. Ela já saiu dali direto para o hospital e faleceu. O que leva uma pessoa a permitir que se injete uma resina estragada no glúteo? Só pode ser
um desespero para aparentar um padrão de beleza que o mundo estabeleceu lá. Né? Então, essa coisa de forma e conteúdo começou a falar muito comigo. E a palavra de Deus diz que ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova. Então, claramente, além desse texto, vários outros textos, o foco de Deus está no homem interior. A Bíblia fala que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Existe um homem exterior e um homem interior. Então, há a necessidade de do homem interior prevalecer, das coisas interiores prevalecerem. Mas ao longo dos anos a sociedade foi tornando cada vez mais superficial. Né? E eu quero dar um exemplo aqui de dois homens, Saul e Davi. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. E eu não sei se vocês viram a foto que eu coloquei do Lúcifer, mas o Lúcifer era um cara muito bonito. Antes da queda dele, um cara padrão de beleza, né? 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Bom, primeiro eu quero fazer Deus não queria dar um rei para Israel. Deus queria que continuasse o sistema de juízes. Mas todo mundo tinha um rei. Todos os povos terminados em eus tinham um rei. Jebuseu, Ezequiel, Cananeu, Edeu, todo mundo tinha rei. E a reclamação do povo era essa: todo mundo tem um rei, mas nós não temos um rei. Né? E eles foram reclamar com Samuel. E Deus falou assim: olha, eu não quero isso. Não é isso que está no meu coração do povo. Mas se o povo quer, avisa. Aí você vê no capítulo 8, existe todo um alerta de Deus. Você vê como é que Deus respeita o livre-arbítrio da gente, as nossas escolhas. Por isso nós não podemos julgar o irmão, porque as escolhas que cada um de nós estamos fazendo é um direito. Se um chefe de família quer sair numa rua e arrumar um amante, ele tem essa liberdade. É um direito dele. Nós não temos o direito de entrar com um julgamento temerário. Nós temos o direito de orar e esperar que a justiça de Deus se manifeste. Deu para entender? Porque nesta vida, ou no dia do juízo, tudo que nós fazemos, nós teremos que prestar contas. Não é? Então nós não podemos gastar energia emocional com aquilo que não é nossa responsabilidade. Gente, eu estou aprendendo isso de uma forma maravilhosa. Eu estou aprendendo a falar: eu não vou entrar nisso aí. Sabe por que eu não vou entrar nisso aí? Porque eu vou gastar tempo, eu vou gastar uma energia que depois, quando eu precisar dessa energia para pisar na cabeça do diabo, ou para guardar a minha família, ou para coisas que realmente sejam importantes, eu não vou ter. E eu vou gastar uma energia. Por que uma energia gasta de forma errada? Porque é problema de Deus, não meu. E quando eu começo a tomar o lugar de Deus, eu estou gastando uma energia que nem eu tenho. Porque se eu for tentar fazer uma coisa que é responsabilidade de Deus, por exemplo, julgar, é Deus que julga. Eu não posso sair julgando todo mundo, porque senão eu vou acabar fraco, doente e sem conseguir nada, porque eu nunca vou conseguir tomar o lugar de Deus. Né? Então Deus orientou o povo, e aquele negócio de rei estava fora, mas já que eles estavam pedindo, mas avisa então que vai acontecer isso assim, 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 assim. E o que acontece? Eles escolhem um cara chamado Saul. E olha o que diz o versículo 2: tinha ele um filho, o cara está falando de Benjamim, né? Cujo nome era Saul, moço e tão belo, mas tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Caramba, Saul era sei lá o que, um mister,
Mr. Universo. Acho que é, mas a Bíblia fala que ele era tão belo, mas tão belo, que não havia outro mais belo do que ele em Israel. Ele era o cara mais bonito de Israel. Ele era o Brad Pitt de Israel. E além de ser belo, ele era alto, porque o ombro dele sobressaía em todo o corpo. Quer dizer, quando você olhava assim um pouco, você via uns 30 centímetros acima, né? Quer dizer, ele era alto e bonito. Qual é a irmãzinha que não quer ter um namorado, ou um noivo, ou um marido alto, o mais belo de Israel? Né? Isso é um padrão de beleza. E quando eu comecei a ler sobre Saul, eu fui para Ezequiel 28. Eu queria que você abrisse em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28, versículo 11. Aí, o profeta Ezequiel recebe uma palavra de Deus sobre o rei de Tiro. Que é quem o rei de Tiro? Quem é? Quem é o rei de Tiro? Não é o rei do tiro, o cara que acerta tudo no alvo, não. Quem é o rei de Tiro? O rei de Tiro é Lúcifer. Ele fala no versículo 11: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Cara, sabe o que é sinete da perfeição? Ele não era desafinado. Quando batia um dó, batia um dó. E ele era um tipo de um músico, Satanás. Então ele era perfeccionista. Quantos perfeccionistas temos aqui? Você sabe que uma vez Deus falou comigo: Márcio, você é um cara muito perfeccionista. Eu falei: obrigado. Não é isso que eu ia falar, não agradeça não. Você é muito parecido com o Lúcifer. Gente, perfeccionismo tem a ver com coisas malignas. Porque o perfeccionista toma o lugar de Deus, porque às vezes nós queremos fazer as coisas mais perfeitas do que o próprio Deus faz. O apóstolo Paulo fala que perfeccionismo é a expressão de religiosidade, que é uma coisa de orgulho, mas é verdade. Porque nem sempre Deus age da nossa maneira. Eu estou aprendendo eu quero ver meus netos. Eu não posso levar esse fardo sobre mim. Eu chegar aos 60 anos, 65 anos, diabético, hipertenso, porque eu passei a minha vida toda tentando fazer coisas que é para Deus fazer e não eu. Quem é o diabético hipertenso quem é o diabético emocional e o hipertenso emocional? É aquele que passou a vida toda tentando fazer algo que ele não tinha que fazer, tentando controlar coisas que não tinham que controlar. Porque diga para o seu irmão: existem coisas controláveis, existem coisas que não se pode controlar. O salmista Davi um dia levantou os olhos para o céu e falou: as coisas reveladas pertencem a nós, e as escondidas pertencem a Deus. Ser finito. Vamos viver com aquilo que nós temos revelado. Porque se nós vamos entrar em coisas que Deus não nos revelou, nós vamos estressar. Amém, queridos? E o que diz aqui? Sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então Lúcifer não era esse bode, esse homem com pata de bode, rabo de flecha, tridente na mão, com aqueles dentes, esse bicho feio que você anda no Mercadão, vê ali, que misericórdia, aquele Exu que tem ali no final do andar do Mercadão. Lúcifer não era assim. As pessoas pensam que o diabo vai aparecer para você meia-noite, dando aquela gargalhada. Tinha um programa quando eu era bem pequeno chamado Eu Acredito no Incrível, na rádio, e era meio-dia, cara.
Eu me lembro disso, porque minha mãe não perdia uma, eu não perdia, eu ouvia com ela. E sempre era a história de alguém que tinha encontro com o diabo. Então era a história de alguém que vinha andando na rua. Aí saía de casa, a mãe falava assim: meu filho, não vai, meia-noite, porque é dia não sei o quê, dizem que está aparecendo não sei o quê. Não, eu vou, porque eu me engano. Tinha que assim de orgulho. Aí o cara sai de repente: quem é você? Eu sou o capeta. Eu vou te levar. Não, por que eu não ouvi a minha mãe? Aí a mãe falava assim: se por acaso acontecer, você fala o nome de Deus bem alto. Aí o cara: eu vou te levar, não vai me levar. Aí é chato, né? Aí aquele negócio. Aí o cara: não, já sei. Minha mãe foi perguntando: Deus, o diabo não, esse nome não. Aí vai estar aqui dentro. Sonoplastia. E eu vibrava com aquilo. Falei: eu acho que eu já estava profeticamente sendo chamado um dia para essas coisas. Mas então, sabe, Lúcifer não é o que a sociedade prega, não é isso não. Eu quero falar uma coisa, eu sempre falo isso aqui, eu vou repetir. Para os homens, você acha realmente que vai aparecer um capeta diante de você com aquela pata de bode, um rabo de flecha, com aquele tridente feio, com aquele bafo de inferno gritando? Você acha que isso é uma coisa atraente? Que você vai correr disso? E você acha que o diabo quer que você corra dele? O diabo vai aparecer na tua frente com aquele shortinho curto, falando para os homens, com aquela calcinha, fio dental, aquele decote aparecendo os seios e falando assim: bem, que horas são? Você para os homens, o diabo parece assim. O diabo não tem, ele não pode ser feio. Quando o diabo quer fazer o homem cair, ele se veste sensualmente. Então, as mulheres hoje, para seduzir os homens, fazem o quê? Botam shorts curtos, decotes pronunciados, se vestem sensualmente, botam uma maquiagem fortíssima para chamar a atenção. Tudo isso é um jogo de sedução. Quando você, mulher, está no espelho se preparando para sair para uma festa, você se prepara para quem? Você se veste para quem? Você se produz para quem? Você bota aquele vestido bonito, aquela maquiagem bonita, faz um cabelo e tal, bota um vestido que delineia seu corpo, para quem? Você fica bonita para quem? É para Deus? Para Deus não é, porque Deus não se sente atraído por essas coisas. Será que você se veste assim para os homens que você vai encontrar naquela festa? Ou você se veste assim para o seu marido? São perguntas, né? E de acordo com a resposta que você vai dar, surge uma outra pergunta. É para o marido? Então... E você como igreja? Você é a noiva. Você se veste para quem? Para quem você produz? Para quem? Quando você vai fazer uma pregação bonita, quando você vai adorar ao Senhor, você está se produzindo para encontrar com o noivo. Então você se prepara para quem? Quando você vai estar ministrando o Evangelho, conversando sobre as coisas do reino, você está se preparando para quem? Você está se preparando para ser reconhecido pelos homens? Você está se preparando para poder subir num púlpito e aparecer, para poder ter a sua baixa autoestima curada? Quer dizer, não, eu sou um cara que vivi inferior a vida toda, não dei certo na vida, então só me resta uma coisa: ser pastor de igreja, porque ali o padrão é tão baixo que qualquer um pode ser pastor. Infelizmente a igreja está cheia de pastores nos púlpitos que são pastores porque não tinham mais nada para fazer na vida. Não estudaram, não trabalharam, não criaram uma profissão. Então a única forma de ganhar um din-din foi ser pastor. É triste falar isso, mas as pessoas não se preparam para o noivo. Como muitas mulheres não se produzem para o marido ou para elas mesmas. Se produzem para atrair os homens. Agora, as mulheres não ficam de fora.
Porque se para os homens o diabo se veste de mulher sensual, porque o homem é atraído por aquilo que... né? Então, a mulher é atraída por aquilo que... Então, mulheres, tomem conta dos seus ouvidos. Porque o diabo também não vai aparecer diante de você e falando assim, não vai seduzir você com uma palavra de ignorância. Não vai chegar um colega de trabalho e falar assim, qual é, sua sem vergonha? Chegou atrasada hoje? Quem vai se atrair por uma pessoa assim? Só se for masoquista, pessoa que quer sofrer ou está se autopunindo. Agora, quando o diabo quer seduzir uma mulher, ele bota um cara cheiroso, bem vestido, barbinha feia, senta do lado e fala assim, você está triste hoje? Aí a mulher fala assim, não, por quê? Porque eu me preocupo com você. Eu notei que você não está bem. Pode contar comigo, viu? Eu sou um amigo seu. Pode se abrir comigo. E ó, segredo, não vamos contar para ninguém. É só em finais. Vamos almoçar juntos? Eu pago para você. É o Lúcifer. Mulheres, estou falando alguma besteira? E quando você oferece seus ouvidos a essas coisas, você está brincando com o perigo. O Lúcifer não é um bicho de pata de bode, tridente, rabo de flecha, pegando fogo, nada disso. Não vai aparecer, eu sou o diabo. Sai correndo, qualquer um sai correndo. E o objetivo do diabo não é que você saia correndo, é que você seja engodado, atraído. Então, você vê que Saul seguiu a linha de Lúcifer. Amém, querido? Saul seguiu a linha de Lúcifer. Eu não quero me alongar porque eu quero terminar cedo. Eu tenho que pegar 50 minutos, por favor, me ajudem nisso aí. Então, Saul seguiu a linha de Lúcifer e a igreja hoje segue a mesma linha. Se nós não prestarmos atenção, nós começamos a nos autoafirmar através da forma, através do exterior, através das características externas. E o mundo hoje não quer saber do seu interior. Qual é a empresa hoje que vai colocar o caráter do pai de família como critério de contratação? Qual é? Entendeu? Você vai fazer uma ficha de inscrição. Está lá. Como é que você trata a sua esposa? Como é que você cria seus filhos? Como é que é isso? Isso existe? O caráter do chefe deveria ser. Até hoje algumas empresas estão começando a colocar se você é evangélico ou não. Por quê? Porque o evangélico não vai para balada. Então é aquele cara que não vai chegar segunda-feira direto, né? Não vai virar. Tem gente que vai. Então ele sabe que o evangélico dorme cedo, que vai para o culto. Então tem muita gente já analisando isso. Porque as firmas estão cansadas de receber o funcionário na segunda-feira que vem direto da rave. Gente, eu estava correndo hoje de manhã, 8h30 da manhã. Eu, Bartelli e Marco passando por festa rave. Isso 8h30 da manhã. Dançando, cheio de Red Bull na ideia. Homossexualismo, drogas rolando. E aí eu estava correndo, passou um coroa do meu lado, deve ter uns 70 anos, bigodinho assim, e o mané lá, a jovem substância da festa da rede. E aí, bigodão, assim é fácil e tal. Eu olhei pro cara assim, eu falei assim, eu não posso julgar. Mas se fosse há um tempo atrás, eu falei assim, isso não precisa ser um raio, choque de 220, nessa substância, porque olha como é que tá a coisa, cara. Quer dizer, qual é o futuro dessa substância? Qual é o emprego que ele vai ter? Como é que ele vai ser? Ele vai ter um trabalho? A nossa sociedade está indo assim. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. A igreja é a única salvação desse mundo. Não tem. Isso não é só teoria bíblica, não. Isso está acontecendo na prática. A igreja é a única salvação para essa nação. É o caráter do povo cristão, é a fidelidade do povo cristão, é o respeito que o povo cristão tem. Nós somos a solução para essa nação, porque o caráter aí fora já foi
passa há muito tempo, ninguém já se preocupa com essas coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, o que nós não podemos deixar é que essa valorização da forma comece a penetrar na igreja. Lá fora isso é normal. Mas aqui dentro não pode acontecer isso. Nós não podemos nos firmar em cima da forma. Nós não podemos firmar em cima de uma beleza externa, algo que vai definhar. Por que nós valorizamos tanto algo que daqui a pouco, basta alguns anos, vai embora? Todos nós vamos perder a beleza física. Isso vai ser perdido. Todos nós vamos ficar enrugados. E por mais que você estique dali, aperte dali, se você tiver dinheiro, eu não quero ficar, por exemplo, tipo Ana Maria Braga. Gente, vocês não estão vendo, mas eu estou rindo. Eu estou rindo, agora eu estou chorando. Não mexe nada. Agora, o que você acha melhor? Você acha melhor esse tipo de coisa que fica. O que fica mais ridículo? As rugas de uma velhice ou as plásticas que transformam a pessoa numa. Eu sinceramente não sei. Tá certo, pô, o cara tem uma papada assim, que encosta lá no joelho, tá bom, tira o excesso. O cara trabalha com a imagem, pode consertar uma. Não chego a dizer que isso é vaidade. Mas tem hora que a coisa está ficando meio desequilibrada. Concorda comigo? Está ficando meio desequilibrada. A valorização da forma e o conteúdo, cara. Não é, agora sim, sem ofender, não é por isso que nasceu a expressão loura burra? Por que a expressão loura burra? Porque a loura, ela tem como? Ela é um biotipo de beleza, sim ou não? Né? Então é aquela pessoa que tem a forma, mas não tem o conteúdo. Essa expressão preconceituosa, porque, como assim, loura boa? Isso aí é poucas pessoas que têm esse problema assim, de pouco conteúdo. Mas essa expressão veio do ridículo de algumas pessoas se produzirem externamente, né, de terem uma aparência muito produzida, mas quando vai fazer uma entrevista, qual é o seu hobby predileto? O preto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quer dizer, nós precisamos, como igreja, mostrar ao mundo que nós temos um conteúdo para dar. Nós não podemos, quando uma jovem vai namorar com um rapaz, ela não pode supervalorizar a aparência dela. Se ela pretende casar, se ela pretende construir uma família, ela tem que sim produzir, ficar bonitinha com o namorado, mas ela também tem que mostrar para o namorado que ela tem conteúdo. Como é que é? Como é que é essa história? Eu vou casar com esse rapaz, então eu vou ser o mais bonita possível, ser a mais bonita possível, mas e depois, como é que vai ser ao longo dos anos? E quando você acordar, e o namorado acordar e vocês de creme na cara, cheia de bobs, você era assim? Eu não conhecia esse seu lado. Não é? Quando você descobrir que o seu companheiro que você só namorava tem chulé. Não, porque tem chulé e chulé, né? Tem chulé que é assim, insuportável. Tem chulé. Você casa com uma pessoa e descobre que ela aprendeu desde pequena que quando casa pode soltar por uma vontade. Aí aquela pessoa que no namoro e no noivado não podia soltar pum, está numa festa, não posso dar bom. Aí você vê o seu nego saindo assim, eu vou dar uma volta lá fora. Aí volta. O que é? Não sei, vai estar passando mal. Aí depois está no cinema, o cara dá uma levantadinha, vai no corredor, dá uma olhada assim e volta. Tudo bem. Só que ele está escondendo uma coisa que ele acha na cabeça dele que depois que casa pode fazer à vontade. Aí casou, chega na lua de mel. Que isso, meu filho?
mentira, cara? A pessoa, ela no namoro e no noivado valoriza a forma, mas esconde o conteúdo. Mas quem é que consegue esconder o conteúdo depois de casado? Ninguém consegue. Aí eu digo, o casamento é culpado? Claro que não. O culpado é que você não soube escolher. Eu era novo convertido quando eu comecei a saber como era namoro cristão. E eu falava assim, meu discipulador, não sei se estou gostando daquela menina, se estou, mas estou gostando, o que eu faço? Você ora, vai saber a vontade de Deus e chama ela para a praia. Eu falei, chama para ir para a praia? Como é que é isso? Não, porque imagina, você vai casar com uma pessoa que você não conhece o corpo? Eu falei, interessante. Para não ter surpresa, tem que saber escolher. Imagina, porque dentro de uma calça jeans apertada você não sabe o que tem dentro. Não é ou não é verdade? Gente, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Uma calça jeans esconde tudo. Eu quero. Gente, esconde ou não esconde? Esconde. Os homens estão falando, esconde. Aí a menina passa o namoro todo usando calça jeans. Quando casa, o cara, meu Deus, era assim que era embaixo do jeans. É forma, já que é pela forma, então vamos pela forma. Então vamos botar a calça jeans, marcar o bumbum, marcar a cintura, marcar os seios, bota aquele sutiã que levanta tudo e depois quando casa que vai ficar nua na frente do marido, era assim, não era mais para cima. Não, era propaganda enganosa. Por que não tem sutiã propaganda enganosa? Tem! Não tem. Levanta a perna. Agora eu vou falar pra você. Peraí, Gisma, senta aí. Gente, mas não, assim, a gente falou que eu estou me excedendo, estou mesmo, mas eu estou falando, só, presta atenção. Mas não é a valorização da forma? É ou não é? Por que a gente não pode ser amado pelo nosso conteúdo? A inteligência não é mais atraente? A honestidade não é mais atraente? Um homem trabalhador não é atraente? Não. Porque é um gordinho, porque ele não é sarado, porque ele não é o mais belo de Israel, porque ele não é o mais alto de Israel, não existe mais atração se não existe a beleza física? Como é que funciona isso? Talvez eu tenha tido uma criação diferente, porque eu vi meu pai, um homem com 37 anos de idade, minha mãe com 29 anos de idade, minha mãe fica paraplégica. Minha mãe era a mulher mais bonita da rua. Era desejada por todo mundo. Todos os homens que iam namorar com a minha mãe e tal. Minha mãe casou com meu pai. Com 2 anos e meio, com 4 anos de casado, eu estava com 2 anos e meio, minha mãe tem uma trombose na medula e fica paraplégica. Perdeu a forma. Meu pai, e aconteceu, ficaram juntos até a morte. E eu cresci num lar vendo um homem saudável, meu pai era um cara bonito, cuidando da sua esposa, que a partir dos 4 anos de casamento, meu pai morreu em 2004, foram 35 anos de casado, uma mulher paralítica em casa. Perdeu a forma, mas tinha o conteúdo. E qual é o conteúdo mais valioso que uma pessoa pode ter e que faz uma relação durar? É o amor. É o amor. O amor, querido. Como é que um cara fica casado com uma mulher paralítica o resto da vida, se não for por amor?
É ou não é verdade? Agora, uma outra pessoa que realizar Davi. Vê 1 Samuel 1,6. Volta lá para 1 Samuel. Agora eu fico imaginando, gente, o pastor Cláudio Duarte brinca pra caramba, todo mundo gosta. Por que eu não posso brincar também? O cara fala um montão de coisa lá. É o jeito, né? Como é que eu vou fazer o jeito? 1 Samuel, capítulo 16. Dezesseis, 11. Na verdade, Davi não era assim um cara feio. Ele fala até que tinha olhos bonitos e tal. Né? Diz assim, ó, perguntou Samuel a Jessé: acabaram os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E também tinha boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois é este. Então, quer dizer, qual é a diferença de Davi para Saul? Davi não era tão belo quanto Saul. E ele era um cara que estava lá no campo. Não era, porque naquela época, a sociedade brasileira teve uma época que só quem era partido para casamento era engenheiro, médico, né, advogado. Não teve uma época que era assim? Não, o cara é médico, então casa, casa com engenheiro, casa com advogado. Hoje não tem muito mais isso. Mas naquela época, quem era soldado, quem era guerreiro, estava lá em cima. E os filhos de Jessé eram soldados. Eles eram pessoas que tinham uma forma, que era uma forma que era reconhecida naquela época. E Davi era um pastor de ovelhas. Quantas mães, não vou falar isso no dia das mães, perdoe mãe, né? Mas quantas mães sonham que a filha case com um engenheiro, mas a filha gostou de um desempregado? Estagiário. Sargento fuzileiro naval. Irmãos, esse negócio de que se sua filha vai casar com médico, dentista, advogado, isso tudo é forma. Será que nós não podemos começar a prestar atenção mais no conteúdo? De repente, aquele estagiário ou aquela pessoa que você não dá muito valor, ele vai ter um futuro muito abençoado, porque ele pode não ser rico hoje, mas ele tem uma tremenda vontade de trabalhar e estudar. Será que isso não pode ser observado? Será que nós não podemos, em vez de observar a forma, observar o conteúdo? Será que as mães não poderiam prestar atenção mais nisso? Que de repente não é a forma dos sonhos, mas é um conteúdo muito abençoado? Será que do ponto de vista de Deus, quando ele olhou para Jesus, ele não viu o conteúdo do filho, embora ele tivesse deformado? Quantas famílias estão infelizes porque foram casamentos forçados em cima de uma forma? Sim ou não? Muitos casamentos são forçados e forjados em cima da aparência externa. É o ideal externo dos pais para aquela filha, para aquele filho. E aí acabam forjando um casamento que no final das contas gera infelicidade, porque o que vale mesmo, o que vai fazer a manutenção da relação é o conteúdo. Você pensa que o quê? Que beleza segura uma relação? Você pensa que dinheiro segura uma relação? Não, o que segura a relação está dentro. É a identificação. Amém? Você pensa o quê? Que você e Jesus, a sua relação é de forma? É uma relação interior. Precisamos aprender a valorizar, diga para o seu irmão, você precisa aprender a descobrir o conteúdo das pessoas. Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você valoriza a forma, você está gerando uma forma humana, você está gerando um modo humano de agir. Segundo a visão humana, o parâmetro humano. Mas quando você dá valor ao conteúdo, você está valorizando a forma de Deus agir.
Então, quando você valoriza o conteúdo, você traz Deus para a situação, porque Deus valoriza o conteúdo. E realmente, quando você não consegue valorizar o conteúdo, Deus não está muito agindo. E tem umas coisas assim que nos desmoraliza. Porque valorizar o conteúdo, às vezes, não é bom. Nós ficamos com alguns prejuízos. Se nós queremos valorizar o conteúdo na criação dos nossos filhos, se nós queremos valorizar o conteúdo na relação conjugal, na escolha do marido, da esposa, do cônjuge, se você quer valorizar o conteúdo, você vai ter que passar por alguns problemas. E aí que está a situação, porque o povo hoje não está a fim de sofrer. Não está a fim de pagar um preço. Eles querem as coisas prontas e desde que não abra mão da sua felicidade. Então, por exemplo, você vai ter que lidar com coisas feias. Por exemplo, obediência a princípios. Isso é uma coisa feia. Para a forma. Quando você decide ser obediente a princípios, quando você decide obedecer a palavra de Deus, quando você decide ser honesto, isso vai desmoralizar você. Isso enfeia você. Quando você decide ser fiel à palavra de Deus como jovem, você vai ser feio diante da sua família que é incrédulo. Sim ou não? Você está entendendo o que eu estou falando? Você vai ter uma aparência de feiura, você não vai ter aquela beleza da forma. Você vai apresentar uma beleza interior. Mas as pessoas não querem a beleza interior, elas querem a beleza externa. Quando você decide valorizar o conteúdo em vez da forma, você vai ter que passar por injustiça. As injustiças nos enfeiam. E nós cristãos somos bombardeados por injustiça sempre. Porque como nós não vivemos da forma de ser do mundo, então nós somos injustiçados. Quantos que já foram injustiçados no trabalho? E o que você vai fazer? Você vai tomar a forma do mundo? Você vai pagar dente por dente, olho por olho? Não, você é cristão. Você vai se entregar àquele que julga retamente. Você não vai desejar o mal à pessoa. Você vai orar e vai abençoá-la. E deixar que Deus se encarregue de dar a justiça. Mas isso enfeia você. Isso faz com que você fique com uma imagem. Imagem fala de forma de uma pessoa fanática. Você fica com a imagem de uma pessoa maluca, desequilibrada. Estão entendendo o que eu estou falando? Porque o mundo valoriza a forma. Então, se você valoriza o conteúdo, você fica deformado. Então, por isso, o apóstolo Paulo fala que nós somos espetáculo para o mundo. Entendeu o que eu estou falando? Nós somos lixo. Se você não está disposto a ser espetáculo para o mundo, porque nós, crentes, somos zombados, somos chatados fanáticos, a gente é convidado para uma festa, o pessoal, lá vem o crente, lá vem o chato, lá vem aquela... Isso quando nós falamos de cristãos, que esses são fiéis ao Senhor. Não estou falando de crente tenerex, né? Não estou falando de religioso. Estou falando daquele que é fiel a Deus. E se você está na igreja, mas tem a forma do mundo, então não tem problema nenhum. Você continua sendo belo. Sim ou não? Continua sendo belo. Não falei, não, esse crente aqui não é fanático. Esse crente aqui é equilibrado. Não, esse aqui nem fala com ele. Esse cara aqui é fundamentalista. Acho que até jogar uma bomba aí. Você vai ter muitas vezes, como cristão que valoriza o conteúdo, que apresentar o choro. Quantos cristãos choram na presença de Deus? E já viu alguém que chora bonito? Quando nós choramos, nós ficamos deformados. Então, muitas vezes, nós não temos a forma da alegria, porque nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo maltratados pelos nossos pais carnais, estamos sendo perseguidos pelos chefes, pelos patrões, estamos sendo perseguidos pelo diabo, estamos passando retaliações terríveis e nós choramos. Quantas vezes nós choramos de sofrimento, de perseguição, por injustiça? Nós perdemos a forma da alegria, a forma da alegria do mundo. Perdemos a forma da satisfação humana, da soberba da vida, daquilo que o mundo oferece. E não abrimos mão dessas coisas por fidelidade a Deus.
somos perseguidos, caluniados, somos injustiçados, somos maltratados, somos espezinhados. Isso tudo nos deforma. O que deforma mais do que a cruz? Que Jesus fala que aquele que quer ver após mim, seja deformado. Agora, sabe qual é o nosso problema? E é o problema da sociedade? É que nós não entendemos a forma de Deus agir. Porque no momento da cruz, Jesus era feio para o mundo e bonito para Deus. Quando você está sendo perseguido, injustiçado, passando um montão de problemas por causa da tua fidelidade a Deus, para o mundo você se torna um derrotado. Para o mundo você se torna uma pessoa desequilibrada. Mas para Deus você começa a ter uma beleza. Porque Deus vê o coração. E quando Lúcifer estava no jardim do Éden, ele tinha forma de beleza, mas por dentro ele era horrível para Deus. Mas aí o tempo passa. E sabe qual é o nosso problema? Nós não temos paciência. Diga para o seu irmão assim: você precisa aprender a ter paciência. Porque, olha só, o diabo, ele é um pouco burro. Embora burro e repetitivo, né? Porque ele fez tudo para jogar Jesus na cruz. Deixa eu falar para você uma coisa. Ele trabalhou para jogar Jesus na cruz. E quando o diabo conseguiu jogar Jesus na cruz, ele zombou de Jesus. Quando ele botou lá rei dos judeus, aquilo foi uma zombaria. Quando ele falou desce daí, salva-te a ti mesmo, uma zombaria. Quando o povo falou assim, ó, salvou a todos, mas não conseguiu, Jesus ficou o quê? Mudo. Sabe por quê? Porque Jesus tinha noção de futuro. O que o diabo não esperava, e nós também não esperamos, porque nós não temos essa inteligência espiritual, é que depois da deformação vem a beleza que vem de Deus. E aí, eu queria que você fosse comigo a um texto de Filipenses capítulo 2. Nós não temos paciência para esperar, queridos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. O diabo botou Jesus na cruz o máximo que ele pôde, maltratou, chicoteou, deformou, só que Jesus morreu e foi ao inferno, tomou as chaves da mão do diabo e voltou. E ele ficou passeando pela terra, ele voltou para o céu, e quando chegou no céu, aí ele recebeu a forma definitiva que Deus tem para nós, não a forma que o mundo tem para nós. E aí eu quero falar para você que existe uma beleza em nós, uma forma que é uma forma pós-cruz. Nós queremos uma beleza antes da cruz, mas Deus tem uma beleza pós-cruz. Se cada um de nós conseguir passar pela cruz, se cada um de nós conseguir passar pela deformação, pela ausência da forma segundo o padrão do mundo, se nós conseguimos suportar a calúnia, se nós conseguirmos suportar as injustiças, se nós conseguirmos suportar as perseguições, se nós nos mantivermos em santidade, apesar de todas essas coisas, se nós não perdermos a beleza interior e ficarmos feios por fora, vai chegar uma hora que vai começar a aparecer uma beleza em nós, que não é uma beleza mundana, mas é a figura de Jesus Cristo em nós. Se nós permanecermos fiéis à forma de Jesus, e não é mais aquela forma da cruz, não é a forma do Cristo crucificado, já é a forma do
Cristo ressurreto. Então o que o diabo não sabia é que Jesus ia ser restaurado na sua forma, e de uma forma muito mais bela do que antes. Quando nós aceitamos a cruz, nós estamos preparados para sermos as pessoas mais lindas do mundo. E agora nós podemos ser lindos por fora e por dentro. Porque a beleza que nós aparentamos não é mais a beleza carnal, mas é a beleza de Cristo. É quando o conteúdo se junta com a forma. E ele se torna uma coisa só. E a sua forma, você não precisa mais vestir uma roupa sensual para ser bonito. Você não precisa mais se vestir de uma forma errada para ser bonita, nem falar palavras bonitas, nem saber pregar bem para ser bonito e reconhecido. Você precisa apenas ter passado para a cruz, porque mesmo que você não tenha uma beleza externa, você será reconhecido como uma pessoa bonita, porque você deixou Jesus transformar a sua vida. Entende isso? Então fala assim, no capítulo 2, versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando eu me converti, tinha aquela música assim: domínio e poder pertencem a Jesus, né? E aí, gente, e o Pai o coroou. Rapaz, eu era arrebatado nessa música. E toda vez que eu cantava essa música, eu via o trono, cara. E eu nunca, numa visão de você adorar o Cristo ressurreto, o Cristo na sala do trono, você viu o Cristo na cruz. Aquele Cristo da cruz não existe mais. Aquilo foi uma fase, aquilo foi um momento que ele teve que passar, de perder a beleza, de perder o reconhecimento, de perder a imagem, de perder a reputação, para que depois ganhasse um nome que está acima de todo nome, para que agora ele fosse visto na visão celestial, um rei majestoso, coroado, cheio de autoridade, assentado à destra do Pai, reinando com poder e autoridade. Mas se você voltar a Isaías 53, você vai ver que não foi assim inicialmente. Nós não queremos viver Isaías 53. Nós queremos sentar com Cristo nas regiões celestiais. Nós queremos ter autoridade sobre os demônios. Nós queremos ter autoridade sobre as enfermidades. Nós queremos ter autoridade na administração da palavra. Nós queremos ter autoridade sobre tempo, sobre isso e aquilo. Mas nós não queremos passar pela cruz. Eu falei sobre confronto semana passada. Ninguém quer passar por confronto. Ninguém quer ser confrontado nas suas posições, mas o confronto faz parte da cruz. Como uma pessoa vai chegar a uma posição de reinar em vida, ser belo espiritualmente do ponto de vista de Deus, se não estiver disposto a passar por confrontos? Isaías 53 diz assim, a partir do versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Olha só o que diz a palavra sobre Jesus. Não tinha aparência, nem olhando, mas nenhuma beleza. É diferente de Saul, é diferente de Lúcifer. Queridos, para você ser belo do ponto de vista de Deus, você tem que perder a beleza humana, carnal. Não havia nenhuma beleza que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Saul era o mais? Saul era o mais? Não, Saul era o mais belo e Jesus era o mais rejeitado e feio. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Gente,
era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, filho de Deus oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras. A palavra pisadura é hematoma, sangue pisado, quer dizer, pelo seu rosto, o soco que ele tomou, as pancadas, os seus hematomas, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos cerrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Tudo isso por quê? Para que hoje você pudesse estar aqui. Aí você, o que você pensa? Você pensa que você vai edificar uma família sem ir para a cruz? Jesus, para edificar uma igreja, ele foi para a cruz. Um homem, para edificar a sua família, precisa ir para a cruz. Os homens hoje não querem mais ser confrontados, não querem mais ser envergonhados, não querem abrir mão dos seus prazeres. Quantos homens estão lá? Ontem eu recebi um telefonema de uma irmã, pastora. Eu não posso falar o nome dela, mas eu posso falar o caso dela. Pastora. O marido simplesmente pastor, largou a casa, foi morar com outra mulher. E está sendo recebida com essa mulher em outra igreja. Os homens não querem mais pagar um preço por suas famílias. Eu quero ser feliz. Imagina Jesus na cruz. Nós só tem que subir na cruz. Eu não, já dissemos. Já dissemos, eu digo assim, olha só, não vai dar não. Isso vai ser contra a minha felicidade. Agora de ir para a cruz. Eu, como chefe de família, olha, não vai dar não. Eu vou largar minha mulher porque eu não estou sendo feliz sexualmente, eu não estou sendo feliz na minha casa, e eu nasci para ser feliz. E eu não quero saber do futuro dos meus filhos, eu não quero saber do futuro do ministério, eu não quero saber do futuro da minha família, eu vou buscar a minha felicidade. Não foi para a cruz, depois não tem cruz de glória. Como é que você vai ver uma família bonita depois? Como é que você vai ver uma família edificada depois, se você não decidiu ir para a cruz? Então eu quero falar com você, chefe de família, marido, esposa, aguente a humilhação. É a paz da cruz, aguente a vergonha. Aguente as coisas que você passa, porque Jesus fez isso por você. Em Filipenses fala que você tem que fazer igual. Eu quero te falar, a Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso pode ser tomado como uma palavra profética, mas não é não. Isso é consequência de quem aceitou a cruz em sua vida. Amém, queridos? Então, sabe, nós não podemos ser esse povinho que anda por aí não, gente. Nós somos um povo que tem que conhecer a cruz para conhecer a coroa de glória. Você quer que Satanás olhe para você, que tenha medo de você, que respeite você, que tenha temor de você? Você tem que conhecer a cruz. Você quer ter autoridade sobre sua esposa? Querido, marido é autoridade sobre a esposa desde que ele conheça a cruz. Porque a autoridade, ela não existe autoridade por autoridade. A autoridade ela é ganha na cruz. Jesus ganhou autoridade sobre principados e potestades aonde? Na cruz. Quando ele morreu na cruz, a primeira coisa que ele fez foi descer no inferno. Falar, Satanás, me dá a chave de volta. E ele tomou tudo que o diabo roubou da humanidade e deu à igreja. E a igreja hoje, que recebeu as consequências da chave, não quer ir para a cruz. Cada um busca a sua freedom. Se o pai chama a atenção do filho, meu filho, está chegando tarde, pai, que isso, não mexe na minha vida não e tal. O que esse cara vai ser aqui na vida? Nada. Porque se não está disposto a ser confrontado por um pai por um horário que chega, ele não vai ter autoridade para nada na vida. Como é que ele vai chegar no futuro e construir uma família se ele não for passou pela cruz? Não vai conseguir. Porque quando você só consegue ser um pai com autoridade quando você for um filho submisso.
Os filhos submissos serão pais com autoridade. Entende o que eu estou falando, gente? Aí o diabo fala o quê? Uma cambada de gente por aí que não mexe ninguém. A pai, a professora, a autoridade nenhuma. Resultado, o diabo está gerando uma sociedade sem autoridade. É tudo que ele quer. Uma sociedade que não tem autoridade para repreendê-lo, para colocar ele no lugar dele, para destruindo. E o que Deus quer fazer conosco é nos ensinar que a autoridade para ligar e desligar, para ministrar, tem que passar pela cruz. E se nós queremos ter a forma de Cristo, nós precisamos perder a forma do homem. Diga para o seu irmão: perca a forma e valorize o conteúdo. Amém, queridos? Amém, gente? Vamos ficar de pé.